programa Devotos do Senhor Bom Jesus de Guape, 18 de agosto de 2021, quarta-feira. Bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultra Farma com apoio de Sidney Oliveira. Iniciamos mais um programa Devotos do Bom Jesus de Guape, nesta quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Queremos rezar por você, queremos levar até você que passa por dificuldades, que passa por sofrimentos, a palavra de conforto e de esperança do Senhor Bom Jesus. Vamos iniciar este programa meditando a palavra de Deus, meditando o Santo Evangelho. Ontem nós concluímos o capítulo 19 do Evangelho de São Mateus. Hoje começamos o capítulo 20. Então, estamos fazendo esta caminhada já há alguns meses com o Evangelho de São Mateus. Nós sabemos que os próximos capítulos vão nos aproximando cada vez mais da entrega de Jesus, da morte de Jesus na cruz. Então, daqui por diante, começam a aparecer muito forte estas cenas também relacionadas ao final dos tempos. Então, parábolas de Jesus, histórias de Jesus relacionadas com o fim dos tempos, relacionadas com o reino dos céus, com a vinha do Senhor. Hoje então vamos ouvir o capítulo 20, versículos de 1 a 16. É um trecho um pouquinho mais longo que a liturgia nos prepara para o dia de hoje. Então vamos pedir a graça de Deus para que possamos fazer um bom encontro com a sua palavra e, sobretudo, para que ela nos sirva neste dia, para que ela transforme a nossa vida, para que ela seja de grande proveito para a nossa caminhada de fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou o final da tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais.
Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na parábola do Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, nós vemos Jesus se comparando a um pai de família que sai a diferentes horas do dia para contratar operários para a sua vinha. Então ele sai ao amanhecer, ele sai às 9, às 12, às 15, e com os primeiros ele combinou o pagamento de uma moeda de prata. Com os demais, ele combinou pagar aquilo que era justo. Por fim, ele saiu mais uma vez ao final da tarde, às 17 horas, e encontrou outros trabalhadores que o texto vai nos dizer que estavam ociosos pelo caminho, e também mandou que esses fossem trabalhar. O que será que Jesus quer nos dizer com esta parábola? O que Jesus quer nos dizer com esta historinha? De forma simples, num primeiro olhar, nós vemos que, através dessa história, Deus chama a todos. Deus não faz distinção de pessoas, todos são chamados. Alguns são chamados enquanto jovens, outros são chamados já na meia-idade, e outros ainda podem ser chamados por Deus no seu último suspiro. Desde o nascer até o fim de nossas vidas, Deus nos dá a oportunidade de com Ele nos encontrarmos. E cada um de nós, quando nos encontramos com Deus, quando nos aproximamos dEle, vamos receber a mesma recompensa. Na segunda-feira, nós meditávamos a oração do dia. Ontem eu repeti novamente este trecho da oração do dia. E hoje, mais uma vez, todos receberão a mesma recompensa, que são os bens que nossos olhos não podem ver. Todos, ao final, que se dedicaram a cumprir a vontade e o chamado de Deus, sem estarem presos, sem estarem aprisionados às coisas, como o jovem rico, sem estarem escravos dos ídolos desta vida, terão alegria e felicidade sem limites. Terão os bens que os nossos olhos não podem ver. A gente pode colaborar com o serviço da vinha do Senhor de diversas formas. Eu costumo dizer que existem 3 partes do nosso corpo que podem nos ajudar a colaborar com a vinha do Senhor. 3 partes. A primeira delas, a mais comum, são os nossos pés. Então, são aqueles que, deixando a sua vida, deixando tudo o que tem, tudo aquilo que possuem,
deixando a sua família, o seu trabalho, enfim, caminham em direção à missão, partem em missão. São os nossos padres, os nossos bispos, as nossas religiosas e religiosos, os leigos missionários, enfim, são pessoas missionárias com os pés, porque partem, porque caminham em missão. A segunda parte do nosso corpo que a gente pode usar para fazer missão, para trabalhar na vinha do Senhor, são os nossos joelhos. Como os nossos joelhos? Vamos olhar o exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela tinha o sonho de ser uma grande missionária, mas ela terminou a sua vida, que durou apenas 24 anos, como uma religiosa, como uma monja carmelita enclausurada. E hoje ela é invocada como padroeira mundial das missões. Por que isto? Porque ela dedicava todas as suas forças, ela dobrava os joelhos, ela colocava os joelhos no chão em oração pelas missões. Então nós podemos fazer missão rezando por aqueles que são missionários, por aqueles que partiram com os pés. E por fim, a terceira parte do nosso corpo, e talvez esta seja a mais difícil da gente colocar em uso para a missão, e talvez esta seja a mais importante para alguns, é a nossa mão, mas a nossa mão no nosso bolso. Pode ser missionário, pode colaborar com a missão, aquele que, como aquelas mulheres que acompanhavam Jesus durante a sua vida pública, dispunham dos seus bens, dispunham dos seus recursos materiais para a pregação do Evangelho. São Paulo VI dizia que a mesma recompensa de Deus que é dada àquele que entrega a sua vida para ser missionário, para ser evangelizador, é a mesma daquele que simplesmente oferece seus recursos ou a sua oração pelas missões. São Paulo VI vai dizer que perante Deus, quem apoia a evangelização, quem apoia a missão, tem o mesmo valor daquele que propriamente dito é o evangelizador. Então todos nós, de alguma maneira, de alguma forma, podemos ser missionários, podemos trabalhar na vinha do Senhor. Eu anotei aqui algumas situações do nosso dia a dia, da nossa vida, onde nós podemos ser missionários, onde nós podemos caminhar, trabalhar, entrar nos desígnios da salvação para que nós nos salvemos e salvemos também as outras pessoas. Aquele que ajuda o outro a se salvar, também salva a si mesmo. São Gregório Magno vai nos dizer que quem procura só o próprio interesse não entrou na vinha do Senhor. Por isso, se nós queremos trabalhar na vinha do Senhor, é preciso que a gente lembre-se dos outros. Então vamos lá. Como a gente pode se lembrar dos outros? Como a gente pode colaborar com o Senhor na sua vinha? A gente pode procurar oportunidades no nosso dia a dia, nas situações comuns, corriqueiras do dia a dia, podemos procurar oportunidades de falar de Deus, de falar do Evangelho, de falar dos ensinamentos da Igreja. Nós podemos nos dedicar a trabalhar na catequese ou na formação religiosa de outras pessoas. É uma forma também de colaborar na vinha. Nós podemos animar nossos irmãos e irmãs a participar da Santa Missa, a frequentar os sacramentos, a procurar a confissão, a procurar a unção dos enfermos, a procurar o matrimônio. Quantas pessoas hoje em dia
não procuram mais os sacramentos. Então nós podemos incentivar essas pessoas a frequentarem, a buscarem os sacramentos. A gente pode dar de presente para o outro um livro dos evangelhos, a gente pode dar de presente para um outro um livro de espiritualidade para ajudar o outro a se aproximar de Deus. A gente pode apoiar financeiramente a evangelização, apoiar financeiramente as missões, enfim. São muitas formas, são muitas modalidades. Não há como ninguém ficar de fora. Como nós vemos no início do Evangelho, todos são chamados. E o Senhor, o dono da vinha, ele saiu várias vezes ao longo do dia para buscar trabalhadores. O Evangelho nos coloca pelo menos 5 vezes em que ele saiu para procurar trabalhadores. Isso quer dizer que a qualquer hora, a qualquer momento, na circunstância que você vive, Deus pode também te chamar. Te chamar para trabalhar na sua vinha, te chamar para fazer um bom apostolado, para levar mais pessoas à vinha do Senhor, para levar mais pessoas a produzirem frutos na vinha do Senhor. Por fim, aqui me marcam as palavras dos trabalhadores da última hora, aqueles que foram chamados às 17 horas. Estamos aqui desocupados porque ninguém nos contratou. Ou seja, ninguém levou àqueles homens uma boa notícia. Ninguém levou àqueles homens uma boa nova. Quantas pessoas são batizadas, são catequizadas, são iniciadas na fé cristã e depois vão murchando, vão se afastando, vão deixando a fé de lado, porque ninguém anunciou, porque ninguém levou a elas a boa nova. Então é muito importante que a gente se dedique com as nossas capacidades para que tenhamos no nosso coração a mesma justiça daquele patrão que foi justo, que pagou com a mesma moeda todos aqueles que ele chamou a trabalhar na vinha. Que ninguém passe pela nossa vida, que ninguém passe pelos nossos caminhos, sem que antes conheça a alegria do Evangelho, sem que antes esteja mais perto de Cristo, sem que antes esteja mais perto de Deus. Façamos este trabalho, tenhamos a coragem de trabalhar na vinha do Senhor. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, que tem o incentivo de Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma, que apoia a evangelização, oferecendo recursos, oferecendo este horário de transmissão para que mais pessoas possam conhecer a palavra do bom Jesus. E agora eu quero chamar a sua atenção para um testemunho de um devoto do Senhor Bom Jesus. Na verdade, são 2 pessoas. É o Sr. Paulo Roberto Bruno e a Carolina Bruno. Eles são da cidade de Curitiba, no Paraná, e estiveram na Basílica do Senhor Bom Jesus estes dias e deixaram para nós o seu testemunho de uma graça alcançada. É uma família, uma tradição familiar que há mais de 80 anos frequenta a Basílica do Senhor Bom Jesus. Vamos ouvir esse testemunho. A nossa história com o Bom Jesus de Iguape, ela começa em 1930, quando meu avô, então com 18 anos, foi convidado por um amigo para vir pagar uma promessa em Iguape. Não sabia onde que era, tudo longe, lá de Cerro Azul, no Paraná. Saíram de a pé e vieram de a pé de Cerro Azul até aqui. Meu avô ficou maravilhado com tudo aqui e ficou muito devoto do Bom Jesus de Iguape. Voltando para Cerro Azul, chamou o irmão dele, Afonso Bestel, e a partir daquele ano, ele e o irmão nunca mais deixaram de vir para Iguape. Essa tradição passou para os filhos, para os netos, e a gente nunca deixou de vir.
sempre muito abençoado por Bom Jesus de Iguape. O ano passado, em função da pandemia, não podia ter festa e nós nunca falhamos. Nós viemos e conseguimos entrar, não tinha nada, a cidade estava parada. E a gente conseguiu vir, rezar, fazer as nossas devoções e voltamos. A minha filha, então, veio junto. E quando a gente voltou, ela era próximo do Dia dos Pais. E ela me deu a notícia no Dia dos Pais que estava grávida. Foi uma alegria, mais uma bênção de Bom Jesus. Só que no dia 8 de setembro, eu testei positivo para Covid. E da pior maneira possível. Eu fiquei muito ruim, eu tive uma trombose no tronco do pulmão, onde fechou meu pulmão completamente e eu não conseguia respirar. Fui levado ligeiro para a UTI e chegando na UTI foram fazer uma tomografia. E na hora de fazer a tomografia, eu não tinha mais como respirar. E o médico dizia para mim, respire, respire, e eu não tinha condição de respirar. A enfermeira que foi levando a minha cadeira de rodas, que eu não vi, ela estava atrás de mim, eu estava perdendo as forças de respirar. Nessa hora, essa enfermeira me estendeu a mão e disse assim, respire. A hora que ela me estendeu a mão, que eu olhei, era uma mão negra, com as palmas da mão branca, e eu segurei na mão dela, e eu senti que Nossa Senhora Aparecida estava comigo, e o ar começou a passar pelo meu pulmão, inexplicavelmente, porque os médicos não sabem por onde passou o ar nessa hora que eu tive a trombose. Ali foi detectado que a trombose era muito séria e eu fiquei na UTI, praticamente inconsciente e quase não lembro de muitas coisas. Nessa noite eu não tinha mais forças, eu estava perdendo todas as forças que eu tinha e eu tive um sonho. Você pode dizer um sonho, onde veio um pano branco, um azul para mim, assim, chegou muito próximo de mim esse pano azul. E a hora que esse pano azul chegou, eu passei a mão por baixo do pano azul. E eu senti as mãos do Bom Jesus amarradas, como ele fica na imagem. Eu subi pelos braços dele, até a altura para cima do cotovelo, assim, e olhei. O Bom Jesus estava muito sério, muito sério. Ele só olhou para mim e disse, paciência. E eu acordei nessa hora. Só que eu acordei com uma paz dentro de mim. Eu acordei sentindo que eu estava amparado pelo Bom Jesus. Por todos esses anos que a gente vem aqui nesse santuário, não podia ser diferente. Eu não podia ver outra imagem que não fosse do Bom Jesus de Iguape. Aquilo me deu muita força, aquilo me deu muita esperança que eu conseguiria sobreviver àquilo. No dia seguinte, o médico falou que eu teria que ser entubado. E eu pedi para ele não me entubar. Disse, doutor, por favor, não me entube, porque eu só estou vivo porque a minha cabeça está querendo que eu esteja vivo. Eu quero conhecer minha neta, eu quero estar com a minha família maravilhosa. E eu pedi para ele, e ele disse, se o senhor ficar com essa máscara aqui por 4 horas, eu não lhe entubo, mas ninguém consegue, é no máximo 1 hora. Ele me deu a máscara, eu disse, me dá a máscara, doutor. A hora que eles estavam colocando a máscara em mim, eu comecei a rezar, Pai Nosso e Ave Maria. Foram 4 horas e meia rezando, não senti passar as 4 horas e meia. E quando eu saí da máscara, ele falou, ó, conseguimos aumentar a saturação. O senhor não vai precisar ser entubado. Então eu não teria como não estar aqui agradecendo novamente a Bom Jesus por todas as bênçãos e por tudo que ele fez por mim.
No dia que eu cheguei na UTI, eles quiseram tirar meu escapulário e eu estava bem inconsciente. Esse escapulário foi colocado aqui, na porta da igreja, pelo padre. E eu pedi para ele: não corte, por favor, não corte. Ele veio com a tesoura aqui, pôs a tesoura no escapulário e disse assim: não, é de pano, não é de metal, não vamos cortar. E eu permaneci com o meu escapulário durante os 8 dias na UTI. E estou aqui para testemunhar que Deus é maravilhoso. No dia 29 do ano passado, mesmo com a pandemia, a gente esteve na porta da igreja rezando. E eu, há muito tempo, queria engravidar. E eu sofria de endometriose. E era muito difícil, a gente já tinha tentado vários tratamentos e nunca tinha dado certo. E ano passado, eu me ajoelhei aqui com a mão na minha barriga e pedi para bom Jesus que era minha vontade engravidar. Mas que se não fosse da vontade dele, que ele aliviasse o meu coração e que me fizesse entender. Hoje, está fazendo exatamente 1 ano que quando eu voltei para casa, eu descobri que eu já estava grávida. Então, eu tenho certeza que foi mais um milagre dele. E o dia que eu me ajoelhei aqui para pedir para que Deus confortasse o meu coração, eu já estava com a minha princesinha na barriga e não sabia. Obrigada, bom Jesus, e é o primeiro ano de muitos que a minha filha vai vir junto comigo para agradecer. Animados por este testemunho, animados por estas palavras que nos comovem, que nos incentivam a ter fé no Senhor bom Jesus, vamos pedir que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre nós as suas graças e as suas bênçãos, cantando. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. E rezemos juntos a oração ao Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor bom Jesus possa abençoar você que rezou conosco nesta manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado à Ultrafarma e ao Sr. Sidney Oliveira pelo apoio que oferecem à evangelização do Santuário do Senhor bom Jesus. E nós esperamos você amanhã, mais uma vez, às 9h15, para o nosso momento de oração. Deus te abençoe.